E aí, povo, tudo bem? Hoje é diretamente do alto do pé de jabuticaba da casa da minha avó que eu venho indicar para vocês um pé de laranja lima do José Mauro Vasconcelos. Bom, a primeira palavra para esse comovente livro aqui, creio que seria nostalgia. Em um dado episódio, o nosso protagonista, o Zezé, ele vai mudar de casa e eles tinham o hábito, a família grande com muitas crianças, de cada um escolher uma árvore para brincar. Ele escolheu, como dá para imaginar, o pé de laranja lima, que ele foi batizar de Mindinho depois, porque assim como o dedo era pequenininho. Eu lembrei da minha infância, porque lá o Zezé e os irmãos dele, cada um escolhiam uma árvore. Aqui, na minha infância, na casa da minha avó, os primos brincavam na mesma árvore, que era esse pé de jabuticaba. Aqui cada um escolheu um quarto. Então eu tô aqui no que eu acho que foi meu quarto um dia, só que agora deu uma encolhida. Mas é esse sentimento, né, de nostalgia que o livro suscita na gente, né? Nas palavras do autor, do Zé Mauro, a vida sem ternura não vale nada. E aqui é uma das coisas que esse livro traz, é a ternura, porque a gente vai conhecer a história que se passa no Rio de Janeiro, num bairro conhecido chamado Bangu, fica no norte do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E o Zezé vive numa família pobre, de muitos irmãos, ali nas décadas de 1920, 1930. O pai está desempregado. E é nesse universo, o Zezé, que tem de 5 para 6 anos, vai nos contar a história dele. Um aspecto interessante é que o Zezé é uma criança muito pobre, mas uma maneira que ele tem de lidar com as durezas da vida real é usando a sua criatividade. Ele vai conhecer esse pé de laranja lima com quem ele vai conversar, ele dá um nome para ele, vai conversar com ele, mas eu diria que não é o foco. O foco da história aqui inclusive fica a dica para quem está começando a ler agora. Esse é um ótimo livro, um clássico da literatura brasileira que foi publicado em 1968, mas é um clássico leve, né? É um livro relativamente pequeno. A gente entende a história a partir da ótica de uma criança, então é uma boa pedida para você que quer começar a ler. Aqui é uma boa indicação que eu dou para você. Bom, voltando à história, o Zezé está nessa família pobre na década de 20, o pai desempregado, e ele é um menino muito custoso, né? Muito arteiro, que eram as palavras da época. E acaba que essas artes que ele fazia, o pai, talvez até pelo contexto de estar desempregado, estar sendo pressionado, batia muito, né? Então ele estava um pouco, o Zezé estava desgostoso da vida pelas surras desproporcionais que de fato ele levava. Um aspecto que eu destacaria aqui é a inventividade, né? Ele, por exemplo, para citar um caso, ele faz um amigo, ele está mudando de casa, um amigo morcego, que ele também dá o nome, é o Luciano, o morcego. Num dado momento ele diz o seguinte: quando eu lancei o problema ao tio Edmundo, ele o encarou com seriedade. Então é isso que preocupa você? É sim, senhor. Tenho medo que, mudando de casa, o Luciano não vá com a gente. Você acha que o morcego gosta muito de você? Se gosta, do fundo do coração, nem tem dúvida. Então pode ficar certo que ele vai. Pode ser que demore a aparecer, mas um dia ele descobre. Eu já contei que rua e que número a gente vai morar. Pois então é mais fácil. Se ele não puder ir, porque tem outros compromissos, ele manda um irmão, um primo, qualquer parente, e você nem vai notar. Então o jeito dele responder à dureza da vida era por meio da imaginação dele. Entre outros tantos personagens, temos aqui o Luciano Morcego. Outra característica marcante do livro é a leveza. Como você pode perceber, uma criança de 5, 6 anos que está narrando a história, é uma leveza de como ele descreve uma situação. Ele está muito chateado em um dado momento que o pai dele bateu muito nele, ele está com muita raiva do pai. E ele diz para um amigo que vai matar o pai. Dessa forma aqui: não faz mal, eu vou matar ele. Que é isso, menino? Matares teu pai?
Vou sim. Eu já até que comecei. Matar não quer dizer a gente pegar o revólver de Buck Jones e fazer bum. Não é isso. A gente mata no coração. Vai deixando de querer bem. E um dia a pessoa morreu. Ele era uma criança muito precoce, muito madura para aquela tenridade que ele tinha, né? E essa aqui é uma conversa que ele tem com um personagem também importantíssimo na história, que é um português, dá a entender que é um taxista, que se torna um grande amigo do Zezé. Então, é dessa maneira que ele vai levando a história. E se fosse para resumi-la, eu diria que é uma história sobre infância, sobre amizade, principalmente entre o Zezé e o português, o Manuel, e também sobre dor, como lidar com a dor, né? Como ele vai lidar com a dor e quão complicada ela é, principalmente na vida de uma criança. Esse é um livro muito comovente, é um livro tocante e que traz ternura para a nossa vida através da literatura. Para saber os detalhes dessa história, eu sugiro muito que você leia o apaixonante Um Pé de Laranja Lima, do brasileiro José Mauro Vasconcelos.